Com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos, telespectadoras e telespectadores. Estamos diretamente no estúdio da TV, Primer TV São José, e levando a todas as mentes e corações mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, para todas aquelas pessoas que sempre gostam de uma mensagem espiritual, de também acompanhar algumas notícias. Entre as notícias de hoje, eu tenho aqui o jornal, uma parte do jornal Notícias Diárias, aqui de Florianópolis, um jornal com grandes jornalistas, com a direção e o proprietário, Dr. Marcelo, e filho de alguém que, sem dúvida nenhuma, já recebeu a recompensa na eternidade, Mário Petrelli. O que eu admiro muito no Marcelo, além da grande capacidade, a graça que ele teve, sem dúvida nenhuma, iluminado pelo Espírito Santo, de tomar grandes jornalistas, de formar um pacto, uma união, e o jornal este é um dos melhores jornais, segundo se sabe, do Brasil, no sul do estado. Notícias Diárias, é conhecido como ND, Notícias Diárias, e eu agradeço, eles me dão, o Dr. Marcelo e o Moacir Pereira, grande jornalista, me dão como cortesia, então eu tenho as notícias. E aqui, hoje, cedinho já, então, falando sobre essa terrível pandemia, a dengue. As autoridades estão fazendo aquilo que podem, especialmente na vacina. E veja só, aqui, cuidados permanentes contra a dengue. Um artigo aqui, e diz: o Brasil encerrou o primeiro semestre com 6.159.160 de casos prováveis de dengue e o registro de 4.250 mortes pela doença dengue. Olha, muita gente, em 6 meses, 4.250 mortes e ainda 2.730 óbitos em investigação. Então, se realmente foi da dengue. E quem dá esses dados é o Ministério da Saúde. E com 4.607 casos e por cada 100.000 habitantes. E Santa Catarina, infelizmente, é o 4º estado com maior coeficiente de incidência de dengue no país. Então, a dengue continua sendo uma grave preocupação de saúde pública. É o aumento expressivo no número de casos no primeiro semestre deste ano. Então, nós devemos todos nós lutarmos com água parada em qualquer lugar que vemos e
evitar também tantas outras situações, e especialmente a vacina está ali para ainda. Semana passada, o Jorginho Melo, nosso governador, preocupadíssimo e com muita razão, vou fazer um apelo maior ao governo federal, precisamos mais vacinas. Então, as autoridades de Santa Catarina, sem dúvida nenhuma, a mesma coisa, todos os prefeitos dos 295 municípios de Santa Catarina, preocupadíssimos, mas é necessário que o povo também dê a sua colaboração. Caso contrário, nós todos estaremos, como estamos, sendo prejudicados e podemos ser atingidos. Nós vemos, por exemplo, como a doença pode atingir qualquer pessoa, às vezes uma pessoa muito saudável, trabalhando para o bem da sociedade, e de repente vem uma enfermidade ou outra, e os médicos fazem aquilo, os enfermeiros tratam com tanto carinho, como se fosse o pai ou a mãe. Eu sei, posso falar, porque eu morei 19 meses no Imperial Hospital de Caridade. Visitei milhares e milhares de pacientes, de todos os tipos de pessoas, e eles enfermeiros e médicos, e auxiliares de enfermagem, e fisioterapeutas, pessoas cuidadoras e cuidadores. Eles não fazem distinção, atende a todas as pessoas com a mesma ternura, a mesma caridade. E o que é que acontece? Mas os médicos não podem salvar completamente a pessoa se uma enfermidade já está em estado adiantado, ou mesmo se aquele remédio não ajuda. Mas, da parte dos médicos e do corpo clínico e de enfermagem, fazem sempre tudo que está no alcance. Mas quantas vezes nós sabemos de pessoas que em poucos dias, na sua enfermidade, partem desta vida para a eternidade. E então, nós devemos, nós todos, sempre termos o cuidado necessário para prevenir e cuidar da nossa vida, da nossa saúde. E por falarmos em hospital, vejam, o Papa Francisco colocou para nós a intenção para a primeira sexta-feira do mês, sempre para o apostolado da oração, fazer essa oração, e todas as pessoas que desejarem poderão unir-se ao apostolado da oração e também ao Papa e rezando essa oração. Vejam só, então, as intenções do apostolado da oração para o mês de julho, e onde o Papa pede, rezemos para que o sacramento da unção dos enfermos, unção quer dizer do ungir, onde a pessoa, por meio desse sacramento, o sacerdote unge, faz a oração e unge, faz o sinal da cruz. Por esta santa unção, livra-te, Deus, das enfermidades, deste mal que está atingindo a você neste momento. E então, aqui,
rezemos para que o sacramento da unção dos enfermos dê às pessoas que o recebem e a seus entes queridos a força do Senhor Deus, e se torne para todos cada vez mais um sinal visível de compaixão, esperança e de cura e de recuperação. Então, quantas vezes esse sacramento da unção dos enfermos? Há pessoas que dizem ao sacramento da extrema unção. Extrema unção era antes do Concílio Vaticano II, mas a própria Igreja Católica, o Papa, os bispos, os sacerdotes, vendo o grande bem que esta unção dos enfermos traz em favor das pessoas que o recebem. Quantas pessoas que eu dei a unção dos enfermos e fui o instrumento nas mãos de Deus para que essa pessoa ou estas pessoas se recuperassem completamente. Quantas pessoas que vêm depois agradecer ao sacerdote. E eu digo claramente, não fui eu apenas fui um instrumento nas mãos de Deus, administrando este sacramento. Mas nós sabemos que a cura, a graça da recuperação sempre provém da parte de Deus, por meio daquele santo, por meio de Nossa Senhora, por meio de Cristo Jesus. Enfim, a graça provém do alto. Então, mas nós podemos e devemos rezar. Então, rezemos com muita fé e devoção. E Deus é quem sabe se é para o bem da pessoa. E quantas vezes, pelo passamento de uma vida, desta vida para a eternidade, quantas pessoas que às vezes estavam num caminho não muito bom, num caminho errado, e diz o Padre Pedro, olha, eu tenho que mudar também a minha vida, porque eu andei pelo caminho errado, agora meu parente partiu assim para esta vida, para a eternidade. E se fosse eu que tivesse falecido, diz a mesma pessoa, onde eu estaria neste momento? E eu quero a salvação eterna, eu quero a felicidade eterna, que todos nós queremos. Quantas pessoas que estão com saudades da sua vovozinha, do seu vovô, da mãe ou do pai que já partiram desta vida para a eternidade, de um sobrinho, de um cunhado, de um amigo, de um vizinho, enfim. E devemos então viver dignamente e nós vamos nos encontrar um dia na eternidade. Quando? Ninguém o sabe. Houve santos, como na segunda leitura de domingo, São Paulo declarou, ele sabia quando ele ia partir desta vida para a eternidade. Falaremos ainda sobre isto, mas nós então aqui nos encontramos e no domingo, na primeira leitura, o que aconteceu? Nós encontramos claramente em Atos dos Apóstolos, e capítulo 11, onde a palavra de Deus vem ao nosso encontro, no capítulo 11, e ainda melhor ainda, capítulo 12, versículos. Vejam bem,
de 1 a 11, onde o rei que era maléfico e ruim, o rei Herodes mandou prender cristãos, seguidores da mensagem de Cristo Jesus, inclusive, e levou para a morte São Tiago. E nos diz a palavra de Deus, capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, vendo que isto agradava aos judeus, claro, era inimigo de Cristo Jesus, inimigos dos propagadores da boa mensagem, e exatamente Tiago, um grande apóstolo de Cristo, foi morto. Então os inimigos de Cristo Jesus se alegraram. E o que é que fez então o rei Herodes? Mandou também prender São Pedro. E vejam bem, São Pedro, agora, na prisão, o que é que aconteceu? E nós podemos ver aqui no capítulo 12, versículos 1 e seguintes. E agora, então, prendeu São Pedro, os soldados do rei Herodes, e ele, vejam, e São Pedro, então, agora na prisão, Pedro estava assim, encerrado na prisão, mas a igreja de Deus orava, rezava por ele. E o que é que nos diz ainda o versículo 4? E simplesmente ele estava no meio da guarda de 4 grupos, de 4 soldados ali, cuidando de São Pedro. Portanto, 4 grupos de 4 soldados. 16 soldados cuidando de um homem santo, de um homem já maduro, que era São Pedro. E veja só, aqui diz, aí a igreja, mas a igreja orava, rezava sem cessar por São Pedro a Deus. Então, por isso também devemos sempre rezar pelo Papa. Pelo Papa. Até agora, na Igreja Católica, houve 266 papas nesses 20 séculos, desde que Cristo retornou para a eternidade e deixou o primeiro Papa, São Pedro. E assim morreu São Pedro, veio São Lino, São Policarpo e os santos que foram substituindo. Faleceu um Papa, os cardeais, com até 45 anos do mundo, se reúnem, em geral são 120, 115, 125 cardeais que se reúnem e por meio de oração ao Divino Espírito Santo, eles fazem a votação para aquela pessoa, aquele cardeal que eles julgam que melhor pode coordenar a Igreja de Cristo. Quem é que, por exemplo, pensava que o Papa fosse aqui de Buenos Aires? E tivemos essa graça de também vir para a América do Sul, o Papa. E assim, então, o Espírito Santo é que ilumina. Então, é um sinal assim como eles rezavam lá, para que Deus olhasse para São Pedro. Também nós devemos rezar sempre
pelo Papa atual, assim como rezamos por São João Paulo II, por São João 23, pelo Papa Pio IX, o Papa Pio XII, enfim, todos os papas, o Papa Bento XVI, e todos os papas, agora o Papa Francisco, e ainda mais que ele se encontra enfermo, cadeirante, Deus também mostrou que também o Papa pode ficar cadeirante, mas ele continua perseverante, confiando nas orações das pessoas. E o que aconteceu com São Pedro, que está agora na prisão? Nos diz a palavra de Deus, e Deus, simplesmente de repente, apresentou-se um anjo do Senhor, e uma luz brilhou no recinto da prisão. Isso, o anjo tocando São Pedro, levanta-te depressa. E disse o anjo, calça-te as tuas sandálias, reveste-te da tua roupa e tal, vem e segue-me. São Pedro julgava estar sonhando. Passaram o primeiro, o segundo posto de guarda. Chegaram no portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. Saíram e tomaram juntos uma rua. Em seguida, de repente, o anjo desapareceu. Então Pedro tornou a si e disse, agora vejo que o Senhor Deus mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou de mãos de Herodes e de tudo o que esperava o povo dos judeus. Porque o rei Herodes quis agora apresentar São Pedro a todas as autoridades e aos judeus, e Deus mostrou que ele escutou a voz do povo. Aliás, Deus sempre escuta a voz e a oração de todas as pessoas quando rezam com fé, quando rezam não apenas pedindo bens materiais, mas quando é para o bem corporal, bem espiritual, bem psíquico, ou quando nós rezamos em favor de uma outra pessoa, quando Deus ou Cristo, ou Nossa Senhora, sabe que é para o bem da pessoa, então Deus atende, como aqui enviou o anjo da guarda para a pessoa. Então, vamos nós sempre pedindo que as bênçãos e a nossa oração seja aceita da parte de Deus. E São Pedro e São Paulo, vejam bem, São Pedro, Jesus estava caminhando ao lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades, encontrou-se, lemos claramente na palavra de Deus, Jesus encontrou-se, então, com São Pedro e André, o seu irmão. E o que aconteceu? Daqui, onde Jesus convidou, segue caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. E eles eram pescadores. Jesus disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens.
O que é que faz um pescador? É retirar o peixe do lago, do rio, do mar. E então o que é que faz uma catequista, ou os pais, ou os sacerdotes? É retirar a pessoa, um adolescente, um jovem, do caminho errado, para que ele procure o caminho certo e não se arrependa para o futuro, como infelizmente muitos adolescentes ou jovens facilmente, por causa de maus amigos, deixaram os seus estudos e futuramente se arrependem. E muitas vezes é tarde. Então é necessário que as pessoas sigam a orientação do padre, do diácono permanente ou do catequista. Então, sempre seguindo a orientação do bem. E assim aconteceu Jesus Cristo convidando os apóstolos, assim convidou também a todos os demais apóstolos. E Cristo Jesus quer o bem, quer a felicidade de todos e cada um de nós. Queremos também cumprimentar algumas pessoas, e a Maria Isabel Bonatelli, que no dia 5 agora de julho estará completando mais um ano de vida, o aniversário de ordenação presbiteral do padre Vilmar Vicente, que foi no dia 30 de junho, e do padre Valdemar Gro, cuja ordenação sacerdotal será agora dia 10. Cumprimentar o senhor Luiz Mário Machado, de Mário Joalheiro, nossos cumprimentos e saudações. E também, dia 16 agora de julho, estaremos completando a padroeira da nossa paróquia, Nossa Senhora do Carmo. Quanto no mundo inteiro Nossa Senhora do Carmo é invocada, e para que ela continue sempre a nos abençoar. E lembremos-nos sempre que Nossa Senhora, Mãe do Cristo, é uma única mãe, e ela tem mais de 5.500 títulos pelo mundo afora. E também, por exemplo, Nossa Senhora da Rosa Mística também tem a festividade lá na paróquia do Jardim Atlântico. A todas e todos, saúde, alegria, felicidades. E agora, na próxima quarta-feira, como acontece sempre, na quarta-feira, às 16h, a Santa Missa da Saúde. E pedindo a proteção das pessoas enfermas, pedindo a Nossa Senhora também da cabeça. Saúde, paz, alegria, felicidades, a nossa prece em favor de todas as pessoas enfermas, e a bênção da água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira, das 2h30 às 3h. Tome essa água com muita fé e lhe fará um grande bem.